Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo do Fiagro, né? Rura 11, é um Fiagro imobiliário, Fiagro de crédito. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele neste mês de setembro, tá bom? E também vamos fazer aquela análise financeira que a gente tem feito aqui nos relatórios gerenciais, acompanhando realmente como o fundo está com caixa, se tem alguma novidade e aquilo que não está no relatório gerencial. Vamos lá então? Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, quer acompanhar com a gente aqui os relatórios gerenciais, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá bom? Mas você ajuda muito a gente aqui no canal e também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, né? Um link para você baixar e também um link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Bom, vamos lá então, falar aqui do Rura 11. Fundo esse, como eu falei, é um fiagro imobiliário, né? Então, o que é o Rura 11? Que ele especifica logo na capa aqui, né, do relatório. O relatório não tem capa, na verdade, né? Já começa na página 1 e ele é um fundo que investe, então, nas cadeias produtivas do agronegócio, bens, insumos, produtos rurais, agroindústrias, e investe aí em créditos, né, créditos privados ligados ao agronegócio. Os CRAs, né, CRIs de agro, né, ligados ao agronegócio, LCAs, entre outros. Bom, o fundo ele tem ali um objetivo de rentabilidade, né, que é o CDI mais um prêmio de risco aí, uma taxa, né, entre 3 e 3,5% ao ano. Tá? E é um fundo realmente que segue uma diversificação bem interessante na carteira dele. A gente vai ver isso mais um pouquinho para baixo. Em relação aos dividendos distribuídos, né, ou os rendimentos distribuídos do fundo, nos últimos 6 meses, ele tem distribuído aí acima de 1,2%, né, praticamente, aí nos últimos 6 meses, como a gente verifica, é um fundo novo, na verdade, não tem também tanto tempo assim, né? Todos os fiagros aí tem no máximo 2 anos, vai fazer ainda no máximo 2 anos no mercado, né? E o Rura 11 tem mais ou menos aí 1 ano de mercado. E o que a gente verifica aqui, né? Tem distribuído bons rendimentos, assim como os outros fiagros também têm feito distribuições bem interessantes. O fundo está um pouquinho acima do valor patrimonial, né? Está sendo negociado em torno aí de 10,50 no mercado, e o valor patrimonial aproxima ali dos 10. Atualmente está R$10,05, com uma distribuição de 1,19%. Dentro do retorno total no mês, a variação da cota no mercado foi negativa em 0,47%, então praticamente é estável no mercado, né? Dividend yield de 1,14%, então ele teve uma rentabilidade positiva em relação à variação da cota, mais o dividendo distribuído de 0,66% no mês de setembro. Mais para baixo a gente verifica a variação da cota e a variação de mercado, então a maioria aí dos períodos, né, de negociação no mercado, os valores estiveram acima do valor patrimonial. A gente verifica que é desde fevereiro de 2022, né? Então, fundo aqui sendo negociado a maioria dos períodos aqui acima do valor patrimonial, uns períodos de queda que ultrapassaram aqui, na verdade, para baixo, né, o valor patrimonial, mas a maioria sendo negociado acima do valor patrimonial. Fundo que é gerido, né, pela Itaú, né, é gerido e administrado pela Itaú. E dentro do demonstrativo de resultados, aqui falando sobre o resultado por competência, tá? Então é aquilo que é reconhecido independente do pagamento ou do recebimento da receita, né? Então aqui na DRE gerencial a gente verifica que o setembro foi 17,4 milhões em CRI ou CRAs de receita, né? São juros, né? E a atualização monetária desses papéis. Caixa, o fundo encerrou aqui com 3,2, na verdade é o rendimento de caixa, tá falando caixa aqui, mas é o rendimento do caixa. O fundo está com caixa altíssimo aí ainda dos valores captados na última emissão. E aqui ele teve outros resultados, resultado negativo de derivativos e outros, sobras, não sei o que é isso aqui na verdade, né, 4,2 milhões, e despesas, provavelmente pode ser alguma sobra utilizada aqui, né, de rendimentos anteriores,
de resultados anteriores e despesas 1,8 milhões de reais, resultado por competência 21,7 milhões e o fundo distribuiu então 19,2 milhões de rendimentos aos cotistas, então que deu aí aquele 1,19% com base no valor patrimonial. Atualmente o fundo está com caixa alto, né? Então ele está com 69% só aí alocado, né? O restante está em caixa, foram os valores captados na última emissão. O fundo segue com pipeline aí estruturado, né? Para poder analisando os papéis, né? O spread médio, inclusive, está acima do spread alvo do fundo, né? CDI mais 4,2%. Lembrando que a gente viu lá, né? O spread alvo é entre 3%, né, e 3,5% mais o CDI. E a duração dos papéis, em média, está em 2,7 anos. Como a gente verifica aqui embaixo também, ele tem uma distribuição geográfica, setorial, né, e de garantias aqui bem diversificada. Né? A gente verifica que na exposição setorial tem uma concentração maior na produção rural de grãos, mas a gente verifica que tem aí uma exposição aos diversos setores aí bem distribuída, bem diversificada. São 49 devedores que ele tem atualmente na carteira, também é uma diversificação interessante, né? E 20% do PL aí tá top 5 devedores, né? Então não sei que índice é esse. E 22 milhões é o valor médio por devedor. Então 22 milhões, o fundo com quase 1,5 bilhões de reais em ativos. Né? Então, o valor médio por devedor, 22,4 milhões, são 18 segmentos ou culturas. Aqui ele fala sobre o encerramento, né? Aqui é o comentário do gestor, ele fala sobre portfólio, as expectativas. Então, o fundo está com 69% do patrimônio alocado. Ele fala que segue com uma carteira estrutural bastante diversificada, entre devedores, garantias, né? Eles fizeram uma nova locação no mês, com um produtor rural de algodão e grãos lá na Bahia, né? Então teve aí já um pré-pagamento de uma operação que possuía um produtor rural citros em São Paulo e teve uma melhora no perfil de crédito, né? Conseguiu aqui melhores condições e antecipadamente 100% da adimplência do principal dos juros mais o prêmio de pré-pagamento. Então o fundo aí segue com uma estruturação interessante do seu portfólio, né? Sem maiores problemas. Tem um probleminha aqui só em relação a um dos devedores que entrou em recuperação judicial, mas ainda não está atrasado com o fundo, está pagando normal, né? Mas teve aí que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. Bom, ele fala aqui que já tem 420 milhões em operações em análise, né? Sobre a estruturação de algumas operações, justamente para poder fazer ali né, as aplicações dos recursos captados na última emissão. E dentro do monitoramento, como eu falei, está com um monitoramento daí de um produtor rural de grãos. Ele representa um valor aqui interessante, inclusive do PL, né? Onde esse produtor rural entrou em recuperação judicial, né? O grupo entrou em recuperação judicial, na verdade proteção judicial, né? Está com dificuldades econômicas e pediu proteção judicial, que eu não sei, realmente eu não sei a diferença entre um e outro, tá? Mas o fundo tem as garantias ali em relação a esse papel, né? Inclusive a fazenda aí, tem uma fazenda em garantia, né? No interior de São Paulo, né? Então tem aí também uma avaliação que ele fala aqui, né? A garantia de alienação fiduciária de uma fazenda, que tem uma avaliação que cobre 250% do saldo devedor. Então, o fundo tem aí as suas garantias, né? A gente verifica que não é fácil ali fazer, inclusive liquidar esse tipo de bem não é fácil, né? Mas aí tem as garantias ali que também não são fáceis de serem aplicadas, né? Como a gente verifica ali em alguns fundos aí quem tem acompanhado. Em relação aos rendimentos, então, o fundo distribuiu 12 centavos por cota, né? Na verdade ainda vai, acho que vai pagar ainda setembro, né? Então vai pagar ainda aí 12 centavos por cota. O que deu aqui então 15,3% de dividend yield anualizado, hein? CDI mais 2,4% é a distribuição equiparada, né?
Então o fundo atualmente está com mais de 38 mil cotistas. Eu não sou ainda cotista do Rura 11, tá? Mas é um fundo bem interessante aí. Só que eu ainda não sou cotista do Rura 11. E o volume médio de negociação no mercado secundário tem uma liquidez boa aqui, ó, 2,3 milhões de reais. Volume médio médio diário de 1,53 milhões. O que ele fala aqui sobre os volumes são volumes aqui de negociação no mercado, né? Então, e desde o início, né? Como o fundo aí começou pequeno, né? Claro, o volume diário no início era muito pequeno, então desde o início lá em fevereiro de 2023, o volume médio no mercado secundário é de um pouco mais de 1 milhão de reais, né? Depois aí do aumento, do crescimento do fundo, a gente verifica que o volume médio diário atual tá mais de 2 vezes já desde o início, né? Claro, o fundo vai aumentando aí, o preço também está maior do que o valor patrimonial, a liquidez também fica um pouquinho mais alta. Aqui em comentário do gestor em relação às culturas, né? Praticamente que ele falando aqui no mercado, no cenário internacional, a maioria das culturas estão em queda no mercado, né? Soja e milho, inclusive, no mercado internacional com queda, né, no mercado internacional, mas no mercado nacional não alta, né? Então você pode baixar o relatório e fazer uma leitura aí do cenário, né, de algumas culturas e alguns segmentos, né, rurais. Você pode baixar o relatório na descrição do vídeo, tá bom? Aqui está o resumo da variação dos preços. A gente verifica que tem muita coisa em negativo aqui, né? Muita coisa aí em queda. Principalmente no cenário externo, né, que são esses preços externos aqui citados aqui. A gente verifica que tem muita coisa em negativa, muita coisa em queda, mas no cenário interno, muita coisa em alta, né? Tá no sentido inverso do cenário internacional. Aqui é a carteira do fundo, né? Uma carteira bem diversificada, né? 1,5 bilhão de reais, mas tem uma diversificação aqui bem interessante, né? 49 devedores diferentes, como ele cita, né? E são aqui nas operações 1,6 bilhões. Ele tem uma compromissada aqui de R$500 mil, onde o caixa praticamente fica aplicado, né? O percentual do CDI, 505 milhões de reais, o que faz aquele rendimento lá que a gente viu na DRE. E aqui é o pipeline do fundo, onde ele está estruturando, né, novos investimentos aí do fundo, né, em CRAs, todos indexados ao CDI, como a gente verifica aqui, com uma taxa, né, considerada até uma taxa aí high grade, né, não tão alta, né, uma taxa ali até média, né, não é tão baixa também, mas também não é tão absurda assim. O fundo tem essa característica. E é isso então, relatório gerencial do Rura 11, fundo que tem desde fevereiro de 22, como eu falei, né? Então tem 1 ano e meio de mercado, cobra uma taxa de administração de 1% e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI mais 1%. Fundo aí que é gerido pelo Banco Itaú, né? Atualmente com 1,6 bilhões. Vamos lá ver como é que está uma análise financeira aqui do caixa do fundo. Como eu falei, está com caixa alto, né? Está com caixa bem alto, ó. É um fundo então aqui que esse aqui ainda é de agosto, tá? Então tá com um patrimônio líquido um pouquinho menor aqui. Mas a gente vai ver aqui o caixa do fundo, né? Então ele está com 380 milhões em caixa, pelo menos no final de agosto. Então um caixa bem alto aí por conta da emissão, né, que o fundo fez atualmente. Ficou com um caixa aí bem gordo, né? Ainda está aí fazendo as suas estruturações para aplicar o dinheiro referente à quarta emissão de cotas, né? Na característica desses fundos aqui, normalmente eles ficam com caixa praticamente zero, é o que a gente tem visto nos FIAGROS, né? Então, provavelmente ele vai investir quase tudo que está aqui, né? Ali no pipeline dele, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do Rura 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.